Bom dia para vocês todos. Para quem se dispôs a acordar um pouquinho mais cedo para poder falar sobre alguns produtos que fazem parte do nosso pool de produtos aí e que cada vez mais nos surpreende com benefícios novos e outros que nós não sabíamos, né? Até porque são produtos que, do ponto de vista de estudo acadêmico, eles têm, sei lá, 30, 40 anos de estudos aí. Então, ainda são produtos novos e todos os anos aí a gente está tendo muitas informações novas em relação aos seus múltiplos benefícios. O vinho aqui lembra o quê, pessoal? Lembra uma coisa chamada resveratrol. Então, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o resveratrol, não especificamente sobre o reserve, mas é claro que a gente vai depois linkar com o reserve. Vamos falar sobre as glicoproteínas, né? E a função dessas glicoproteínas, esse composto que vem, que é derivado lá do Vidacel, e depois informações relevantes aos benefícios que os agentes antioxidantes hoje estão trazendo para controlar o estresse oxidativo celular e o impacto direto que esse estresse oxidativo hoje gera em dores no corpo, tá? Fibromialgia e outros tipos de dores, tá bom? No final a gente vai estar aberto aí também a questões, né, Catarina? Isso. Então, sem mais delongas, vamos começar. Gente, essa aqui é a fórmula química do resveratrol, tá? Ele é composto aí por 14 carbonos, 12 hidrogênios e 3 oxigênios, tá? Não precisa decorar isso aqui não, só quero que vocês saibam que o resveratrol é hoje o agente antioxidante natural mais poderoso que existe, né? E qual que é a função dele? A função dele realmente é trabalhar na parte diretamente como agente antioxidante, controlando o efeito dos radicais livres, né, que oxidam as nossas células, mas também aí se mostrando ser muito eficaz e muito eficiente em vários outros tipos de tratamento, tá? Quem é o reserve? Melhor, quem é o resveratrol? O resveratrol é uma substância, pessoal, que começou a chamar a atenção da área médica no final dos anos 80, tá? Então, relativamente novo isso aí. Quando a comunidade científica começou a estudar e a questionar o que eles chamaram de paradoxo francês. O que é isso? Por que o povo francês, que tem uma alimentação extremamente calórica, embora coma menos quantidades, mas mais vezes por dia, mas a alimentação é calórica, né? Muita manteiga, muito carboidrato, enfim, é uma alimentação calórica não menor do que o restante da Europa, mas eles tinham uma baixa incidência de doenças cardiovasculares. Então, isso começou a chamar atenção, né? Os franceses, até então, passavam-se despercebido essa condição que eles tinham, mas os números, comparado com a Europa, eram muito menores em relação a problemas de coração, ataques, a entupimento de veia, enfim, a tudo aquilo que é advindo aí de problemas cardiovasculares. E aí começaram a analisar a alimentação do francês, tá? Em relação a aspectos de comida, de alimentos, propriamente dito, a diferença era muito pequena, então isso não justificava tudo isso aí. Só que olharam para o lado e viram o seguinte, ó, uma diferença grande é que o francês ele toma muito mais vinho tinto, tá? Do que o restante do mundo todo. O francês toma muito vinho tinto, tá? E aí começaram a olhar para o vinho tinto. E lá, mexendo no vinho tinto, chegaram lá nos compostos polifenólicos. E aí descobriram um específico chamado resveratrol. Desde então, nós temos aí o elixir como se diz muitos médicos, né? É o elixir do rejuvenescimento. O resveratrol é considerado, sim, uma substância hoje mais potente, mais interessante para tratamentos, para prevenção do ataque oxidativo, que por consequência vai levar ao envelhecimento celular, mas ele promove uma longevidade com qualidade de vida, com saúde, isso que é importante, tá? Então, vem daí, do paradoxo francês, o estudo que levou à identificação desse polifenólico chamado resveratrol, tá? O resveratrol, gente, só como informação, é uma substância presente em frutas vermelhas, tá? E a planta que tem as frutas vermelhas, como açaí, mirtilo, romã, cereja, uva, as plantas, o que elas fazem? Quando as plantas estão na fase de germinação e na fase de crescimento do fruto, o fruto é o bem mais importante para a árvore, assim como o nenezinho, o feto, né? O embrião é o mais importante para a mãe que está gestando. O fruto é a parte mais importante naquele momento para aquela planta. Então, toda a atenção da planta é para aquilo, é para o fruto, para preservar a estrutura e a saúde do fruto. O que acontece? Pegar um exemplo da uva, né?
Quando a uva sofre algum estresse hídrico, de temperatura, de ataque de fungo, ou que seja, a planta, né, a videira, o que ela faz? Ela começa a produzir uma substância e ela manda isso para onde? Para a casca da fruta, manda isso para onde? Lá para a semente da fruta, no caso da uva, para aumentar a imunidade, a proteção da fruta. E essa substância chama-se resveratrol. Então, resveratrol é uma iniciativa, na verdade, é um desencadeamento de um processo que as plantas usam normalmente para poder aumentar a proteção do fruto, né? Então, quanto mais estresse, como falei, estresse hídrico, por falta de água, por temperaturas fora do normal, por ataque de fungos, aí vai, você tem uma concentração maior de resveratrol na casca e das uvas. Então, nós sabemos que o resveratrol, que é um polifenólico, está presente, por exemplo, em vinhos, né? Normalmente, gente, os bons vinhos não têm as mais altas taxas de resveratrol, tá? Geralmente, aquele vinho de segunda, né, que você compra em algumas regiões aqui do interior do Paraná, não vou falar o nome aqui para não soar como pejorativo, mas aqueles vinhos de garrafão de 5 litros, eles chegam a ter 3 a 4 vezes mais resveratrol do que o melhor Merlot aí francês. Tá? Por quê? Porque na história da vida dessa uva, ela sofreu um ataque, né, maior, ela não teve um bom condicionamento durante o seu crescimento e a planta teve que fazer isso aqui. Então, o resveratrol é uma substância polifenólico, né, que compõe principalmente uvas, as sementes das uvas, a parte da película das uvas e vinhos tintos, tá? E encontrada, como falei, em frutas vermelhas, açaí, mirtilo, romã, cereja e também na pele do amendoim. O amendoim é rico nisso. Aqui tem a fórmula química dela, a massa molecular, o ponto de ebulição, solubilidade e em água e solubilidade de etanol, só como curiosidade, tá bem? O que o resveratrol faz hoje? Logo no começo, gente, eles estavam avaliando o resveratrol apenas como agente para melhoria da proteção cardiovascular. Com o tempo, se verificou a influência do resveratrol como agente anti-aging, ou seja, anti-envelhecimento, tá? Já se mostra estudos aqui na parte de proteção da parte neural do corpo, né? Na redução de massa, de peso, também tem, né? Para quem, ainda mais quem está em estado de obeso, o resveratrol tem um impacto muito maior, né? Como antiviral, como tratamento em alguns casos específicos de câncer, né? Como agente anti-inflamatório poderoso. Ele protege e ajuda o corpo a trabalhar as partes de infecção, né? E também com algumas isquemias que o nosso corpo pode ter. Então, mais e mais estudos mostrando múltiplos benefícios do resveratrol, tá bem? Aqui, ó, deixa eu até puxar de lado isso aqui. Isso aqui é uma informação que eu achei legal trazer para vocês pelo seguinte, ó. A gente fala muito dos benefícios do resveratrol, né? Agora, olha a quantidade de estudos já publicados, estudos científicos publicados, tá? Sobre as multifunções, os múltiplos benefícios do resveratrol. Universidade de Harvard, junto com o Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos, estudou e publicou a função antioxidante e também na parte de restrição calórica promovida pelo resveratrol, tá? A revista científica colocou lá a influência que o resveratrol tem no metabolismo celular. Universidade de Alberta, do Canadá, estudos publicados sobre a função do resveratrol em relação ao condicionamento cardiovascular, né? Universidade do Texas estudou aqui a parte de o aumento da secreção de insulina e a redução de níveis glicêmicos ocasionados pelo resveratrol. Deixa eu tirar fora aqui. Universidade de Leicester, da Inglaterra, a função do resveratrol sobre a redução da incidência de tumores carcinomas, tá? Tumores relacionados à parte de câncer. Universidade de Washington, né? A função do resveratrol sobre o aumento do metabolismo e a queima de gordura, tá? Ele acelera esse processo. Universidade Federal do Rio de Janeiro, a função do resveratrol como auxiliante no combate ao câncer associado à quimioterapia. Eu tenho esse material aqui, é muito interessante. A Universidade de São Paulo, o efeito do resveratrol como radioprotetor, né, para quem está fazendo o processo de quimioterapia, inclusive. Essa universidade onde que é esse mesmo? Universidade Federal de... Não me lembro agora. Mas, enfim. Eu acho que é Juiz de Fora. Eu acho que é Juiz de Fora. Juiz de Fora, mas eu não sei o que é o núcleo de pesquisas
pesquisa, não me lembro agora. É isso mesmo, Juiz de Fora, mas o núcleo específico. O Núcleo de Pesquisas e Inovações Científicas da Saúde, tá? Também desenvolvendo trabalho sobre essa ordem. A Fiocruz, né? A função do resveratrol sobre a parte cardíaca em pacientes com mal de Chagas, tá? As universidades federais de Santa Catarina, São Maria, São Carlos, Rio Grande do Sul, todas elas estudando resveratrol como fitoestrógenos. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Muito interessante, tá? A gente fala lá que as mulheres são penalizadas, né? Quando entram na fase da menopausa, porque o estrogênio, caindo estrogênio, ele causa vários impactos diretos na saúde, né? Na performance, na saúde orgânica das mulheres. Então, uma delas, por exemplo, a gente já falou lá no nosso treinamento sobre o Naara, quando o estrogênio cai, ele reduz a produção de uma proteína chamada fibroblasto. E essa proteína é a precursora da produção de colágeno. Então, a menopausa, a redução, né? O estado de menopausa, a redução do estrogênio, ele impacta na redução, por exemplo, da produção de colágeno pelo corpo. E o resveratrol, ele foi identificado como um produto fitoestrógeno. O que é isso? Ele é um produto fito porque ele é natural, tá? E ele não substitui os níveis de estrogênio quando você faz uso do resveratrol. Mas como a estrutura química dele é muito análoga ao hormônio estrogênio, quando você faz uso do resveratrol, ele acaba, entre aspas, enganando o organismo, para quem já está na menopausa. Então, existe uma relação direta na redução de todos os sintomas causados pela falta ou pela redução do estrogênio, tá? É claro, ele não substitui, ele não é hormônio, ele não funciona como hormônio de substituição, mas ele é um fitoestrógeno e, nesse caso, ele consegue amenizar e reduzir os fatores aí ocasionados pela redução do estrogênio. E aqui uma informação interessante, para a gente depois correlacionar com o nosso resveratrol. A Universidade da Calabria, na Itália, ela identificou que a dosagem diária de resveratrol para você ter um bom condicionamento físico e ter esses múltiplos benefícios é entre 50 e 250 miligramas de resveratrol por dia. Tá? Entre 50 e 250 miligramas. A dosagem correta, ela deve ser identificada e definida, né, por alguém, por um médico específico, alguém da área de saúde, porque em função da situação, da finalidade para a qual você quer usar isso aqui, você vai associar a quantidade certa. Tá? Eu estou falando de resveratrol. Isso aqui são estudos publicados sobre o efeito benéfico do resveratrol, inclusive com essa dosagem mínima de 50 e até 250 miligramas. Tá bom? Mas é claro que não tem como não fazer uma alusão, não fazer uma correlação direta com o nosso reserva. Outras matérias também que já foram publicadas aí sobre o resveratrol. O Globo Repórter, em dezembro de 2010, resveratrol auxilia no combate ao câncer. O Globo Repórter, de junho de 2015, resveratrol ajuda a perder peso, né? Ou seja, os compostos polifenólicos aumentam o metabolismo e aumenta a queima de massa gorda, tá? Não deve ser usado como um suplemento de emagrecimento, mas ele tem essa função. Globo Repórter, de outubro de 2016, resveratrol e saúde, esse era o título do programa. Ele reduz os riscos de doenças cardiovasculares, ele atua e reduz o problema de colesterol, ele atua na melhoria da hipertensão e controle da hipertensão, ele atua também no controle de processos de células cancerígenas, não de todas as células cancerígenas, mas foi mostrado em estudos in vitro, né, aquelas células de câncer que você acondiciona em laboratório, e o resveratrol se mostrou eficiente na eliminação de algumas células específicas de câncer. Ele melhora a saúde do coração, ele atenua os danos neurológicos e também evita a perda de memória. Tem uma relação, inclusive, aí com a doença de Alzheimer, né? Ele produz um efeito anticancerígeno e evidente, né? O fato de você estar usando concentrações altas de resveratrol para você ter todos esses múltiplos benefícios, você não vai ter que se submeter aos efeitos maléficos, né, que você iria estar sentindo se você fizesse uso, por exemplo, de utilizar o resveratrol, por exemplo, em uva, em vinhos, né? Então, o benefício que altas dosagens de resveratrol proveniente do vinho iria causar não compensaria o malefício causado pelo álcool do vinho. Então, assim, quando se fala em realmente, a gente fala que o uso diário aí de um cálice de vinho por dia faz bem para a saúde, toda a bibliografia médica fala isso, tá? Mas nos níveis que nós precisamos, diários, a única fonte é quando você tem um resveratrol concentrado, tá? O resveratrol ele retarda o desenvolvimento de doenças de Alzheimer. Ele não
ele não cura o Alzheimer, mas ele retarda o efeito danoso causado pela inflamação das células durante o Alzheimer, durante o processo de Alzheimer. Então, as pessoas que foram submetidas ao resveratrol tiveram um retardamento na progressão dessa doença. Isso é muito importante também saber, tá? E o resveratrol, dentro de uma nutrição evolutiva, ele entra como fonte de rejuvenescimento. E é claro, qual que é o principal componente do nosso reserve? É o resveratrol, né? O resveratrol do nosso reserve está presente aonde? Ele vem de onde? Ele vem de cerejas, do açaí, do mirtilo, do romã e da uva, tá? Qual que é a concentração do resveratrol, gente, no nosso reserve? Ele tem 186 miligramas por sachê. 186 miligramas por sachê, tá? Só como comparação, como informação, não que seja tão relevante. Em média, uma garrafa de vinho, uma garrafa não, 1 litro de vinho, ele tem em média entre 3,5 a 4,5 miligramas. Tá? Algumas uvas podem chegar a 5, 5,5, algumas um pouco menos. Mas na média ele fica entre 3,5 e 4, 4,5 miligramas de resveratrol. 4,5 miligramas. Nós estamos falando em 186 miligramas de resveratrol por sachê, que é a concentração que tem no nosso reserve. E o que o reserve é feito? O reserve é feito basicamente, unicamente de resveratrol, tá? Junto com agente espessante para formar aquele gel e um produto para poder preservar, um preservante. Unicamente é isso, ou seja, é resveratrol puro. Por isso, o efeito benéfico e a rapidez com que esse produto nos entrega esse resultado de agente antioxidante e também, por consequência, todos aqueles demais múltiplos benefícios que já foram mostrados. Tá? Os principais resultados científicos, então, potente agente antioxidante, auxilia no sistema imunológico, ele auxilia na atividade anti-inflamatória, ele trabalha como agente anticoagulante, né? A atividade antiproliferática em alguns tipos de tumores in vitro, aqueles tumores que foram estudados em laboratório e o resveratrol se mostrou eficiente na eliminação das células, os efeitos benéficos na hipertensão, tá? Na diabetes e no colesterol, né? A gordura alta no sangue. E os efeitos benéficos também no tratamento do Alzheimer e também de doenças neurológicas. Tá bem? Bom, as informações fornecidas nesse material destinam-se ao conhecimento geral e não devem ser substitutos dos profissionais ou médicos para tratamento de condições específicas. Procure sempre o aconselhamento de um profissional da saúde qualificado, seja qual for a dúvida que possa ter em respeito ao seu tratamento ou sintomas. E as informações contidas aqui não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. A base das informações foram feitas para mostrar os múltiplos benefícios do resveratrol e, é claro, fazendo, como eu disse anteriormente, um link com o nosso produto Reserve, que é o produto rico em resveratrol. Tá? Isso aqui depois eu vou disponibilizar, Catarina, para você, e aí você joga nos grupos, pode ser? Então tá. Seguindo. Eita, cadê? Ah, aqui. Chegou. Pessoal, dúvidas depois a gente vai esclarecer no final, tá? Agora vamos falar um pouquinho do VidaCell, né? Quem que é esse cidadão aqui, ó, que faz parte hoje também do portfólio de produtos da Diones? VidaCell, gente. Quando se fala em envelhecimento, nós estamos falando no acúmulo gradual de danos moleculares e celulares causados no nosso organismo, tá? E à medida que esse dano progride, os nossos órgãos, os nossos tendões, os nossos tecidos, eles começam a falhar. Isso por fatores intrínsecos e por fatores extrínsecos, né? O que nós temos hoje aqui? Nós temos um produto que vai fazer e vai auxiliar de forma decisiva e direta na redução da velocidade de envelhecimento celular, porque ele vai potencializar a melhoria do funcionamento intracelular. Tá? Vai fazer com que as células do nosso corpo consigam trabalhar melhor. Né? O envelhecimento tem muitos fatores. Perda da adexão de nutrientes e a comunicação celular, por consequência. A disfunção mitocondrial, por consequência. Incapacidade para eliminar toxinas, aí você começa a ficar doente, entre outros. Tá? À medida que o corpo envelhece, ele perde a capacidade em se autoproteger. Então, ele acaba acumulando impurezas dentro das células, que faz com que as células não trabalhem bem, que faz com que a função da mitocôndria não funcione bem,
que faz com que o corpo não consiga reverter gorduras e açúcares em energia, e aí, consequentemente, a máquina começa a deteriorar, começa a falhar. Tá? Como que a nutrição impacta nossa longevidade? Os estudos científicos demonstram que os múltiplos benefícios da nutrição adequada em relação ao impacto da longevidade. Né? Então, uma vida regrada, junto com uma alimentação balanceada, vai fazer com que nós vivemos mais tempo, com certeza. Tá? Os sinais de envelhecimento podem ter a velocidade reduzida ou direcionar os fatores associados através da nutrição. Então, isso aqui é uma informação que todos nós sabemos. Né? Importante alinhar boas práticas, né, bons cuidados com uma alimentação adequada. Tá? Uma coisa que a gente chama vida útil e saúde útil. Existe uma diferença grande. O que é uma vida útil, gente? É o período total de vida que o organismo tem. Vida útil, período total de vida que o organismo tem. E saúde útil? É a fração, é a parte dessa vida útil na qual nós permanecemos saudável. Então, alguns anos atrás, né, nossos avós, eles viviam lá 60 anos em média, mas eles tinham uma vida saudável, uma saúde saudável, uma saúde útil, tá? De não mais do que 25 anos, 30 anos no máximo. Né? As pessoas envelheciam muito mais rápido e as pessoas tinham muito mais doenças do que nós temos hoje. E muito menos condições de trabalhar, de atuar nessas doenças em função da medicina nossa, que hoje está cada vez mais evoluída. Né? Uma vida útil longa e sem uma saúde útil longa não é algo bom que nós queremos. O que nós queremos? Ter uma vida útil longa junto com uma saúde útil longa. E aí entra os nossos produtos adjunéis, todos eles sem exceção. E o VidaCell tem um papel importante nesse conceito. Tá? O que o VidaCell é? O VidaCell é uma glicoproteína concentrada, gente. Ela é rica em polissacarídeos, portanto, açúcar, e polipeptídeos, ou seja, proteínas fragmentadas. Polissacarídeos, açúcares, e polipeptídeos são as proteínas de baixas cadeias de aminoácido, né? Proteínas que têm menos de 80 cadeias de aminoácido na sua estruturação. Tá? E por que ele é chamado uma glicoproteína concentrada? Porque esse produto, ele é processado lá no Vale do Sião, lá na Tailândia, né? Que é até as terras mais ricas do mundo, rica naquela alga alcalina chamada espirulina, ela faz com que o arroz, são 3 tipos de arroz, né? 3 cepas especiais que a Dionésia usa, entre mais de 3.000 que existem. Esses arroz plantados no Vale do Sião, eles conseguem produzir as mais altas taxas possíveis de um arroz produzir em relação à quantidade de polissacarídeos. Tá? Então, nós temos um arroz diferenciado, porque a terra onde ele está sendo plantada possibilita a produção dessa qualidade diferenciada do arroz. O que acontece? Por que ele é uma glicoproteína concentrada? Porque para cada 100 quilos de arroz processado, tá? São produzidos 1 quilo de glicoproteína. Olha o rendimento, é o rendimento de 1%. Nós precisamos de 100 quilos de arroz processado, produzido lá no Vale do Sião, lá na Tailândia, para, através de um processamento, selecionar e produzir 1 quilo de glicoproteína. E como é que a Dionésia fez isso? Tá? Ela estabeleceu uma parceria junto com o departamento de ciência do país, lá da Tailândia, e o VidaCell é hoje, portanto, um dos poucos produtos que são produzidos fora dos Estados Unidos. Né? Não fazia sentido você produzir 100 quilos de arroz, colocar no navio, mandar para os Estados Unidos para processar lá e produzir 1 quilo. A gente ia ficar movimentando arroz e não produto beneficiado. Então, essa tecnologia que foi desenvolvida, junto com o Departamento de Tecnologia da Tailândia, fez com que a empresa patenteasse um equipamento hoje, tá? Que faz uma moagem fina em dimensão alfa, ou seja, nós estamos falando de nanômetros, tamanhos de nanômetros, ou seja, essa proteína que foi processada e é rica em polissacarídeos, e em função da moagem, essa proteína é transformada em glicoproteína também, em polipeptídeos também. E o polipeptídeo é caracterizado por ser uma proteína de baixas cadeias de aminoácidos que faz com que a absorção dela seja muito, muito rápida. Então, o que nós temos aqui? Ó? A glicoproteína do arroz processada, tá? Ela sofre um processo, se fala de hidrólise, mas é um processo de quebra para transformar essa glicoproteína do arroz em glicoproteína concentrada, na relação 100 para 1 quilo. Existe uma patente lá na Tailândia desse processo, e nós temos as nanopartículas aqui, ó, fazendo com que essa glicoproteína tenha uma alta absorção pelo corpo. É muito mais fácil de digerir e absorver
os peptídeos, a proteína na forma de peptídeos, tá? E para que serve isso aqui? Basicamente, de forma bem simplista, o VidaCell, gente, ele entra como fonte de energia mitocondrial, né? Mitocôndrias faz parte da estrutura de uma célula, tá? O que acontece ali dentro da mitocôndria? A mitocôndria ela recebe alguns nutrientes que estão dissolvidos, que foram processados e que estão na corrente sanguínea. E dentro da mitocôndrias, tá? Esses nutrientes, principalmente os açúcares, né? Ó, aqui está a mitocôndria. A mitocôndria é uma parte de uma célula. Você tem um núcleo, você tem ali as proteínas, você tem a mitocôndria. Aqui dentro, da mitocôndria, vai acontecer uma reação química, aqui da mitocôndria, chamada ciclo de Krebs, tá? O que é um ciclo de Krebs? É uma reação química que acontece dentro das mitocôndrias, onde a gordura e principalmente os açúcares, eles são processados e são produzidos e transformados em ATP, adenosina trifosfata. Isso é energia. Então, isso acontece naturalmente. Por exemplo, o alimento que nós fizemos uso ontem, né, durante o dia, durante a noite, nosso organismo fez o quê? Ele fez o processo de digestão. Ele transformou esse alimento em energia, porém, o processo é transformar os alimentos em açúcares, né? E esses açúcares caem na corrente sanguínea e são assimilados pelas células e são enviados para dentro das mitocôndrias, e aí, através dessa reação química, você tem a geração de ATP. E ATP, adenosina trifosfata, é a energia que o nosso corpo, que as nossas células precisam para se manter vivas, tá? O que nós temos? Isso numa condição normal, alimentação normal. O que nós temos no VidaCell? Nós temos no VidaCell um produto com altos teores de polipeptídeos e polissacarídeos. Polissacarídeos, açúcar, gente. Sacarídeos, sacarose. Sacarose é açúcar. Então, nós temos o elemento principal para desencadear esse processo de fabricação e fornecimento de energia processado dentro das células, tá? E eles são na forma de polipeptídeos. Como eu falei ainda há pouco, polipeptídeo é uma proteína de baixas cadeias de aminoácido. Consequentemente, ele é assimilado muito rapidamente, tá? Os estudos mostram que em 15 minutos após a ingestão do VidaCell, você já tem na corrente sanguínea esses polissacarídeos sendo distribuídos. Ou seja, já começa a desenvolver, desencadear esse processo de produção de energia auxiliar, energia a mais, tá? E agora, por que ele também é importante? Porque além dele fornecer energia para as células, mantendo as células mais saudáveis, ele faz com que as células consigam se autolimpar. Elas conseguem fazer com que as células consigam eliminar as impurezas, elas fazem com que as células consigam trabalhar de forma como se fosse uma filtragem, e você vai ter dessa forma muito mais células no corpo, ou todas as células do corpo funcionando melhor. Isso vai fazer com que as células que eventualmente iriam estar se oxidando, iriam estar se envelhecendo e também morrendo, vão ter uma condição de saúde muito maior e muito melhor para conseguir viver, para conseguir ficar ativa por muito mais tempo. Isso é longevidade, tá? Então, o VidaCell também entrega isso. Através de uma melhora funcional das células, ele consegue também entregar a questão de longevidade das células causadas por esses benefícios, tá? Quem é o VidaCell, gente? O VidaCell é um suplemento alimentar natural, repleto de polissacarídeos e polipeptídeos, como eu falei ainda há pouco. E ele fornece às células os nutrientes vitais e essenciais que ajudam a manter a eficiência, a perfeita saúde do nosso corpo, tá? Ele é feito com aquelas espécies nativas do arroz, e que são colhidas no Vale do Sião, e esse processamento é uma tecnologia patenteada e exclusiva da Juness. Importante falar isso. Você não vai encontrar em outra parte ou em outros produtos uma tecnologia para você transformar arroz em glicoproteína nessa condição, nesse tamanho de partícula. Então, o efeito dele é beneficiado por isso. E é uma coisa nossa, única, patenteada, tá? Como eu falei ainda há pouco, lá no Vale do Sião é onde é processado esses arrozes, na Tailândia, e é rica, né? Na verdade, a região lá é conhecida como as terras e os solos mais férteis do mundo, devido ao acúmulo de minerais orgânicos, principalmente a água alcalina, né? A espirulina. Ele é hipoalergênico, ele não contém produtos lácteos, derivado de trigo ou de glúten, não tem açúcar, ele é natural, ele não tem qualquer tipo de corantes, qualquer tipo de produtos químicos, aromatizantes artificiais ou aditivos, ou seja, ele não é um produto geneticamente modificado também. Então, nós temos um produto 100% natural, que está à nossa disposição para trabalhar de forma decisiva na melhoria da função celular do nosso corpo.
Isso é saúde. Tá? Os benefícios já comprovados do nosso VidaCell. Os estudos mostram que o VidaCell ele atua na manutenção do colesterol bom, do HDL. Ele também atua na redução e no controle do colesterol ruim, o LDL. Tá? Isso após 3 meses de uso do VidaCell. Ele ajuda na capacidade de você conseguir uma saúde ideal, porque ele vai atuar em todas as células do nosso corpo. Todas. Né? Células do nosso tecido epitelial, células musculares, células cerebrais. Então, ele é importante por isso. Ele fornece um tratamento de 360 graus. Tá? Ele fornece os nutrientes essenciais para a saúde das células. Ele promove a desintoxicação intracelular. Ele melhora muito a nossa função, o nosso sistema imunológico. Ele promove o combate dos agentes dos radicais livres, ou seja, ele funciona como agente antioxidante. Tá? Por consequência, como as células do nosso cérebro estão trabalhando melhor, você consegue ganhar, entre outras coisas, clareza mental e foco. Ele auxilia na regeneração celular. Ele promove, em função das reações químicas que acontecem dentro da célula, ele promove o fornecimento de oxigenação dentro da célula, ou seja, ele aumenta a oxigenação do nosso corpo. Isso faz com que, por exemplo, as pessoas que usam o VidaCell conseguem ter uma atividade física pesada sem fadigar numa situação normal, como elas fadigariam numa situação normal. Em função do quê? Da adição auxiliar de energia e do aumento da oxigenação que ele promove no nosso sangue, no nosso organismo. Tá? Ele melhora a função do nosso sistema digestivo e, por ser um agente antioxidante, ele também trabalha e atua nos radicais livres. Ele controla e atua melhorando os danos provocados pelos radicais livres. De forma geral, ele promove o bem-estar e a vitalidade do nosso corpo. Tá? E por que ele é interessante também? Ele entra aí como um excelente suplemento com baixas calorias dentro de uma dieta alimentar. Isso pode ser usado por toda a família, não tem restrição. Tá bem? Qual é a melhor maneira de consumir o VidaCell? Diluindo ele, incorporando ele junto com alimentos, pode ser alimentos quentes, não tem problema, isso não vai influenciar. Você pode misturar numa sopa, pode colocar no arroz, pode colocar numa comida que tem a temperatura mais alta, ela não vai influenciar a qualidade, nem as propriedades físico-químicas, nem propriedades que esse produto tem. Tá? Ele pode ser consumido a qualquer hora do dia, não tem essa questão de você usar de manhã, à tarde ou à noite, porque vai aumentar a absorção, não tem isso, tá? E o ideal é que você faça a ingestão dele um pouquinho antes dos alimentos. Isso também é uma recomendação, tá? Que aumenta a capacidade de absorção do corpo. Tá bom? Resumindo, o VidaCell fornece glicoproteínas direcionadas que ajudam os aspectos associados à parte de longevidade, tá? E a recomendação do uso diário para você ter uns resultados melhores. Tá bom, gente? Seguindo. Esse aqui é o meu último slide de hoje. Os estudos mais recentes, né, associando o efeito que a oxidação celular tem sobre as dores. E aí entra alguns produtos nossos, né? Isso aqui foi base aqui de informações que a gente recebeu de um médico, que é marido de uma pessoa que faz de UNES também. Ele é lá do Albert Einstein e ele estava fazendo um curso relacionado à parte de dores, à parte de avaliação de todos os elementos que tenham, de alguma forma, um impacto e uma consequência sobre as dores do corpo. O que nós temos nos nossos Zenfit, nossos Zenfuse, tá? Nós temos alguns nutricêuticos, que são aquelas substâncias proteicas, na forma de aminoácidos, sendo eles a valina, a leucina e a isoleucina. E os estudos mostram que esses aminoácidos, eles são importantes e têm um efeito direto na prevenção e no combate ao estresse oxidativo causado por radicais livres que nós temos. E é sabido, os estudos mostram, que esse estresse oxidativo tem impacto direto em dores. Tá? O Reserve, através do resveratrol, ele atua como agente antioxidante. Então, ele tem um impacto direto também na redução do estresse oxidativo. Por consequência, tem um impacto direto na redução de dores. O que é o VidaCell? Uma glicoproteína. Também atua no fortalecimento celular, dando energia. E também, isso aqui é uma coisa importante, o VidaCell, ele atua na liberação de uma substância chamada glutationa, que é um tripeptídeo, tá? Produzido pelo nosso fígado,
e que ele tem um efeito direto no ataque, no controle do estresse oxidativo. Ele reduz absurdamente, em função do aumento da glutationa, você tem uma redução das dores provocadas por fibromialgia. E o NARA, o que nós temos no NARA? Nós temos zinco, magnésio, manganês e a coenzima Q10, que são agentes antioxidantes. Ou seja, nós temos produtos hoje que tem na sua formulação aminoácidos, tem na sua formulação fitoesteróis, que tem na sua formulação glicoproteínas, que tem na sua formulação minerais, tá? Coenzimas, que tem um papel importante no controle e no ataque dos radicais livres que promovem a oxidação celular. E isso, os estudos novos agora estão mostrando que esse ataque, quando você consegue controlar e reduzir o estresse oxidativo, você atua diretamente numa das causas mais importantes para as dores do corpo, tá? Então, nós temos, assim, pessoas usando os Zenfuse, Zenfit, para a questão de adequação da saúde do corpo, para redução de peso e tudo mais, mas, por consequência, também está atuando em relação a dores, né? Nós temos o resveratrol, que é um agente antioxidante fortíssimo, que também tem um impacto positivo em relação a dores. Me lembro agora de um depoimento de um ciclista, tá, profissional, uma pessoa que faz ciclismo, e que corria quilômetros e quilômetros todas as semanas, mas ele tinha que treinar dia sim, dia não, porque o day after dele, né, precisava de um dia de recuperação. E depois ele utilizando, e as dores eram grandes, ele utilizando o Vidacel, ele fala que não só durante o processo, durante a carga de exercício que ele faz, né, nos treinos que ele fazia, ele sentiu uma melhoria em relação a isso, com o uso do Vidacel, mas o dia posterior, a recuperação era muito mais acelerada, muito mais rápida, quando ele fazia uso do Vidacel. Por quê? Em função também disso, né? Você reduz as dores, você aumenta a liberação da glutationa no organismo e você tem a redução de dores. E os NARAs, super componente. O NARA é fantástico. Além de ter o melhor colágeno hidrolisado que possa ter no mercado hoje, ele tem um blend de vitaminas e de minerais que fazem desse produto algo realmente diferenciado. Então, nós temos hoje o Zenfut, o Zenfuse, o FIT, o Reserve, o Vidacel e os NARAs atuando como agentes também antioxidativos e reduzindo o impacto em dores do corpo. Tá? Essa é uma informação nova e eu acho que a gente tinha que explorar bastante, porque nós temos produtos que atendem e entregam essa demanda. Tá? Entregam esse benefício. Essa demanda que está crescendo. Tá bem? Então tá, tentei fazer aqui nos 45 minutos, deu certo. E agora a gente está aberto a algumas perguntas a mais para vocês, tá? Perfeito, Marcos. Olha, show de bola, show de bola. Nossa, né? Não podia esperar nada mais do que isso do Marcos, né? Sempre informações valiosíssimas, tá? E com toda a credibilidade que ele tem, né, gente? Parabéns, Marcos, aí. Bom, gente, perguntas? Podem abrir o microfone e fazer as suas perguntas ao Marcos. E, Catarina, essa apresentação vou disponibilizar para vocês depois, tá? Tá bom. Aham, perfeito. Uhum. Ah, não falei, mas na nova formulação aí dos NARAs, né? Aham. Nós temos hoje NARAs que tem biotina, nós temos NARAs hoje que tem espirulina, que também são agentes antioxidantes. E tem um produto chamado cártomo no NARA, no NARA maçã verde, tá? Ele é um extrato oleaginoso. Ele tem na sua composição altos teores de lipídios, né? Gorduras, ômega 6, ômega 9. E esse cártomo, que faz parte da composição do NARA, ele atua junto com o colágeno NARA na melhoria da matriz, no equilíbrio da matriz extracelular. Ou seja, ele trabalha para você ter uma síntese proteica, uma produção de colágeno maior do que a perda proteica. Tá? E ele é um agente antioxidante fortíssimo, fortíssimo. Então, isso mostra o seguinte, que as pessoas que estão desenvolvendo os nossos NARAs hoje aqui, ó, eles estão pensando muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós sabemos. Nós estamos dando, assim, uma ênfase grande na parte de suplementação dos NARAs para reposição de colágeno, né, para aumentar a biossíntese do colágeno pelo corpo. Só que o blend do que vem junto com ele promove outros benéficos muito maiores até, ou tão maiores quanto. Ou seja, essas informações são importantes para a gente poder estruturar, né, identificar a qualidade do que nós temos em mãos hoje. Nós temos realmente produtos diferenciados, gente. É simplesmente fantástico. Aí você vê o quanto de informação, de tecnologia, de conhecimento por trás que foi aplicado no desenvolvimento dos nossos produtos. Tá? E tecnologia, conhecimento, agrega valor. Nós temos produtos que não têm preço, nós temos produtos que
que tem valor agregado. Isso é um diferencial que nós temos que saber usar. Tá? Agregar valor ao produto, nós temos isso. Eu tenho uma pergunta. Bom dia, Marcos. Bom dia para todo mundo. Oi, Carita, bom dia. Bom dia. Eu tenho um filho especial e ele é espástico. Ele tem paralisia cerebral. Ele é muito espástico. Tanto é que ele toma relaxante muscular para melhorar os exercícios, né? E aí eu vejo no VidaCell como ele auxilia, né, na retomada de energia muscular. O VidaCell poderia ser utilizado por ele tem 8 anos, para auxiliar nessa melhora? Pode. Muscular. Inclusive, tem um relato de uma amiga da Dionesa aí, que ela fala exatamente sobre isso. Ela fala de não sei se um filho ou um parente dela, que ele estava observando melhorias em relação à qualidade de vida da criança que tinha esse problema com o uso do VidaCell. Tá? O VidaCell, gente, é um produto 100% natural. Tem restrição você comer arroz? Não. O que você está comendo? Você está comendo só um arroz que ele foi super concentrado, né? Tirando o que ele tem de melhor. Então, não tem restrição, não. Pode usar sim e muito provavelmente você já vai verificar em poucas semanas melhorias em relação a isso, tá? Obrigada. É teu Eu filho? também tenho uma pergunta. Tudo bem, Marcos? Tá. Jonas? Ô, Jonas. Beleza, bom dia, pessoal. Bom, em relação ao uso, eu encontro clientes que falam assim, eu não consigo tomar essa geleinha do resveratrol, né? Eu não consigo tomar, eu sinto enjoo, enfim, é uma questão de gosto. Você falou que o VidaCell pode ser misturado, esse resveratrol eu posso colocar também, diluir ele em alguma coisa, perde? Pode sim. Pode diluir, né? Pode diluir em água, pode diluir em suco, tem gente que mistura, tem gente que coloca isso aí, o resveratrol, sabe que em sorvete, tem pessoas que colocam junto com fruta, faz salada de fruta, em vez de colocar um outro aditivo, coloca o reserve, sem problema nenhum. Beleza. Tá? Sem problema nenhum. E é até boa ideia fazer isso, porque torna o uso dele até mais divertido, né? Fica gostoso usar o reserve nessas... Eu tenho uma pergunta também. Sim. Bom dia a todos. Bom dia. Quem que é? Flávia? É Flávia. Oi, Flávia. O VidaCell, por ele ser uma glicoproteína, ele não engorda? Não, pelo contrário. Ele pode até reduzir, tá? Ele acelera a atividade celular, acelera o metabolismo do nosso corpo. Tá? E você pode cair em algumas vias onde você pode perder, você pode até auxiliar a parte de controle de peso. Tá? Não. Ele não vai atuar para você aumentar o acúmulo de gordura pelo corpo. Pelo contrário, tá? Essa glicoproteína, ela está na forma que faz com que o corpo absorva ela rapidamente. Absorve e processa ela rapidamente. Então, a função dela é queimar energia mesmo, fornecer energia para o corpo. Ok, obrigada. E outra coisa, quando você está com atividade, quando você associa o VidaCell à atividade física, ele te fornece uma energia auxiliar, mas ele também acelera o processo de queima de gordura, né? Ele acelera ali o processo de lipólise, que é a queima de gordura para geração de energia. Então, você pode, inclusive, com isso, até reduzir peso, tá? É um auxiliante. Ok, obrigada, Marcos. Valeu, Marcos, a Carol Cunha fez uma pergunta aqui, ó. Existe algum estudo científico sobre os ingredientes do VidaCell, as glicoproteínas? Estudo científico? É. Pode ser que a empresa tenha, né? Uhum. Mas assim, sabendo o que é a glicoproteína? São compostos, ele é rico em quê? Em dois produtos, basicamente, em dois nutrientes básicos, que é os polipeptídeos e os polissacarídeos, né? Então, o que é um polipeptídeo? É uma proteína de arroz, né? Mas por que ele está na forma de polipeptídeo? Porque ele foi fragmentado. Se ele foi fragmentado, ele está na forma de peptídeo, ele está numa condição onde ele tem pequenas cadeias de aminoácidos. Isso auxilia o quê? A rápida absorção. Isso é conhecido, né? Nós temos essa informação, nós sabemos definir o que é um polipeptídeo. E o que é uma glicoproteína proveniente de polissacarídeos? Polissacarídeos, gente, são concentrações de sacarose. Sacarose é um açúcar, mas é um açúcar bom. Não é aquele açúcar, por exemplo, da cana-de-açúcar, que também tem. É um açúcar que vai desencadear um processo importantíssimo. De novo, tá? Toda vez que nós nos alimentamos, o processo de digestão, ele promove o quê?
a quebra dos alimentos, o corpo vai lá e absorve os minerais, né, absorve os nutrientes e transforma esse alimento em açúcar, primeiramente. Não é que ele transforma o alimento em energia. Primeiro transforma em açúcar, esse açúcar vai ser, entre aspas, processado, queimado dentro das células do nosso corpo, lá nas mitocôndrias, para quê? Para poder produzir adenosina trifosfata, que é a energia. Tá? Então, não teria a gente não tem essa informação, mas eu diria o seguinte, ó, talvez não seja necessário, porque a gente sabe explicar o que é uma glicoproteína, o que é um polissacarídeo, o que é um polipeptídeo. Tá? Marcos, ela pergunta mais uma coisa. Se pode falar que o Vidacel tem espirulina? Não. Nada a ver, né? Não. A espirulina é uma alga presente no solo onde é plantado. Tá? Os componentes, os nutrientes do solo faz com que qualquer planta que você plante ali, ele vai produzir, vai dar o máximo que ela pode dar. No caso do arroz, ele dá altos teores do quê? De polissacarídeos, que depois são processados e transformados em polipeptídeos, em glicoproteína. Tá? Mas não tem espirulina. Espirulina tem lá no Nara da maçã verde tem espirulina, porque foi feita uma adição, né? É um produto invasivo, foi colocado ali dentro. É uma informação interessante, né? Eu não sabia que tinha espirulina no Nara, maçã verde. Tem maçã verde. A cor dele, a espirulina é reconhecida como uma alga verde. Tá? De onde vem a cor do maçã verde? Vem da espirulina. Poxa. E detalhe, tem biotina também. Sim. O Nara maçã verde, gente, que ninguém fala do maçã verde, né? Todo mundo fala do tangerina, porque o tangerina, assim, ele tomou conta. Mas o Nara maçã verde, hoje, ele tem dois componentes importantíssimos. Tem biotina e tem espirulina. Tá? Espirulina, a gente sabe, agente anti-inflamatório, antioxidante, uma série de coisas. E a biotina é importante porque nós temos um componente a mais que ajuda e desencadeia a produção de queratina. Biotina é vitamina B7, vai do complexo B. Se você tem deficiência em biotina, você pode ter um colágeno que faz crescer cabelo, mas não vai estar estruturando, porque um cabelo que cresce no organismo que não tem biotina, não consegue estruturar a produção de queratina, que é o que realmente dá sustentação no cabelo e unha. Tá? Então, o Nara maçã verde, na minha avaliação, ele está um pouquinho na frente do tangerina em função disso. A sugestão, inclusive, que o pessoal coloque biotina no nosso Nara tangerina, para equalizar aí os principais ativos, né, que nós temos. Até parece que vão mexer mesmo, né, Marcos? Eu acho que vão mexer. Estão mexendo. Já começou com os corantes e com os adoçantes sintéticos naturais agora, então é questão de tempo. Tem mais uma pergunta. A Bastiana está perguntando se pode usar resveratrol, se usando resveratrol em jejum é mais eficiente. O reserve. Se em jejum é mais eficiente. Não tem hora certa para tomar não, tá? Não tem hora certa, não vai ser mais eficiente, porque a absorção dele vai ser alta. E a concentração dele que tem aqui, ó, ele vai ser absorvido durante o dia todo. Então, assim, se você já faz uso de Nara de manhã, se você já faz uso de outras coisas, às vezes a pessoa toma algum medicamento a mais para controle de alguma coisa, tudo, e geralmente de manhã é a hora que você faz isso, você agregar mais um produto ali, eu acho que não é legal. Se você puder distanciar para outro horário, é melhor. Tá? Até porque não tem restrição em relação à hora de uso disso aí. A Cristiane, a Cris, está perguntando se dá para a gente deixar o Zenfit menos doce, enjoativo. Olha, eu espremo meio limão, tá? É assim que eu gosto. Mais alguma, Marcos? Para deixar menos enjoativo? O gosto ele é uma coisa subjetiva, né? Tem gente que adora do jeito que é, tá? Mas eu acho o seguinte, se você puder colocar elementos ácidos, né? Se você puder colocar qualquer coisa que vai aumentar a acidez dele, por exemplo, limão é uma coisa interessante. Eu gosto daquelas tangerinas. Quando eu usei, né? Quando eu usei o Fit, tem umas tangerinas, aquelas fedidinhas que você descasca e todo mundo sabe que você comeu, sabe? Fica cheirando. Sim. Aquela leva dá um gosto, e ela lembra o gosto, inclusive, do Nara tangerina. Ela é mais ácida, é gostosa. Sim, usa da criatividade para isso. Ok. Marcos, você poderia parar só de compartilhar a tela? O pessoal quer ver a tela cheia? Outra pergunta. A Vanja pergunta, Nara maçã verde ajuda nas dores como tangerina? Também. E o maçã verde, como falei ainda há pouco, tem a espirulina,
que é um agente antioxidante, e tem o cártamo, né? Que é esse produto extraído lá das plantas oleaginosas. Ela tem um efeito, ela atua de forma muito eficaz como agente antioxidante. Tá? Então, vai ter o mesmo benefício ou até mais. Eu diria que até mais em função desses dois produtos novos aí que nosso Naratadina não tem, que é a espirulina e o cártamo. Ok. A Laís está perguntando do Nara. Laís, já tem duas lives que o Marcos Vinícius fez, que é super legal. Depois eu passo para você, tá? Sobre o Nara, que ela chegou atrasada. Hoje nós não falamos de Nara, não. O Nara merece o quê? 2 manhãs, né, Marcos? Tem assunto esse Nara, viu? Tem assunto. Muito. Ok, gente. Mais alguma pergunta aí para fazer? Faltam 3 minutos para as 9. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Hein? Nada mais? Perfeito, gente. Perfeito. Todo mundo agradecendo aqui, viu, Marcos? Realmente os seus conhecimentos, esse compartilhamento, né? Faz sempre parte desse cara que ele sempre nos ensina e ele sempre está muito pronto a nos ajudar, tá? Então, se tiverem, lembrarem algumas perguntas, podem até fazer lá no grupo de diretores, tá? Lá no grupo de diretores o Marcos responde, né, Marcos? Pode mandar lá, a gente vai responder. Passam lá. Por que é importante? Compartilhar conhecimento faz parte do crescimento de todos. Às vezes a sua dúvida, né, é dúvida de muitas pessoas e ali vai ajudar, tá bom? Então compartilhe, perguntem lá, né? Vocês querem esse material, pessoal? Querem material? Circula? Então tá. Beleza, vou mandar para vocês. Catarina, eu centralizo em você, depois você distribui nos grupos que você acha melhor, tá? Perfeito, perfeito. Beleza, então. Gente, então vamos finalizando. Gratidão, Marcos Vinícius. Vamos tirar a nossa fotinha, porque eu sempre esqueço. A Bastiana já está ali. Vamos, cadê a fotinha? Marcos, quer fazer Bom, é melhor eu te edificar, né, cara? Realmente um Master Blaster, né? Essas Catarina, nossas... Oi, fala, já. Você é suspeita, você é minha amiga. Bom, além do mais, é da minha equipe, né? Poxa vida. Que nada, né, gente? Olha que privilégio meu, viu? Que privilégio meu. Privilégio nosso, né, gente? Ter a Catarina aí como nossa grande líder do grupo. Obrigado, Catarina. Tá, obrigado a vocês Marcos, todos, tá, gente? Vinícius, gratidão mesmo. Pera aí, vou fazer um print, tá? Deixa eu ver, acho que dá duas. Dá duas telas. 1, 2 e... Na primeira, mais uma agora. Pera aí. Opa, pera aí, eu tenho que fazer o print, eu sempre esqueço. Nossa, já cometi cada gafe, meu. Sabe como é que é, né? Aqui, gente, quando a gente fala que a Junesse é uma escola de negócios, vocês não acreditam, né? A gente aprende de tudo, tá? Segunda tela, sorriam. Aê, valeu, gente. Parabéns. Bom, pessoal, bom dia, tá? Bom trabalho para vocês todos aqui. Com Deus, tá? Valeu, Marcos. Obrigadão. Até a próxima. Que delícia, né, gente? Vocês estão ficando aqui, olha, valeu.